Olá, boa noite. Está no ar o programa Opinião. Aproveitando a realização da Copa do Mundo no Brasil, o programa de hoje debate um tema difícil dentro e fora dos campos, o racismo. E para conversar conosco, recebemos no programa Douglas Belchior, professor, blogueiro da revista Carta Capital e militante do Movimento Negro. Olá, Douglas, seja muito bem-vindo. Tudo bem? Obrigado, Natália. Eu que te agradeço pela presença. Atitudes racistas têm ocorrido com muita frequência dentro dos estádios. Vamos ver um VT que a produção preparou sobre alguns desses casos. Roda VT. O próprio Tinga já tinha sido vítima de discriminação racial no Brasil. Em 2005, quando defendia o Inter, foi hostilizado por torcedores do Juventude. No mesmo ano, no Morumbi, São Paulo e Quilmes, da Argentina, se enfrentaram pela Libertadores. O atacante brasileiro Grafite foi chamado de macaco pelo zagueiro argentino De Sábato. Quando atuava na Rússia em 2011, o lateral esquerdo Roberto Carlos viu um torcedor lhe oferecer uma banana. Na Itália, atos de racismo da torcida já levaram o principal jogador do país na atualidade, Mário Balotelli, às lágrimas. O historiador Joel Rufino, autor do livro O que é o Racismo, aponta as principais razões para esse tipo de manifestação continuar acontecendo no futebol. Nos esportes, o racismo aparece sempre que a emoção do jogo chega a um ponto que toca no subconsciente. Nesse subconsciente, as emoções primitivas do homem se manifestam mais facilmente. Parece que elas não têm peias, não têm contenções. E o racismo aparece nesse momento em que você é torcedor apaixonado. Douglas, qual é o significado desse comportamento da torcida com jogadores como Daniel Alves, como Tinga? Bom, primeiro dizer que o futebol, como uma prática da própria cultura, para falar do caso brasileiro, ele mobiliza paixões, né? Eu acho que o professor Joel deixou um recado bem objetivo aí, né? No momento em que aflora as emoções, no momento em que os cuidados do politicamente correto não estão ali presentes. E está muito enraizado na cultura brasileira ainda os resquícios da escravidão. Não é pouca coisa um país que tem 513 anos de história recortar isso em quase 400 anos de escravidão e 120 e tantos anos sem escravidão, mas em que essa mentalidade ela ainda não foi desfeita. Então o racismo é muito presente ainda na vida das pessoas e nos valores que são propagados pela sociedade através tanto das instituições quanto dos meios de comunicação em especial. Então, na tua opinião, de alguma maneira, ainda é um pouco mais automático do que intencional? Não, ele é automático na medida em que a pessoa eventualmente não pensa em fazer. Mas não é uma coisa pouca, isso está presente na vida das pessoas e isso determina as relações sociais. Então a gente não pode colocar isso ou classificar isso como não intencional, como se fosse um descuido. Não. Pela gravidade do que significa, isso precisa ser debatido e as pessoas precisam ser responsabilizadas, até porque é pedagógica a chamada de atenção, é muito pedagógico você poder fazer o debate através do que significa aquilo e não tornar as expressões do racismo algo corriqueiro, ou algo sem importância, ou algo fruto do descuido, porque não é. Bom, vamos ver o que o jogador Tinga disse a respeito do racismo nos estádios. Confira a entrevista que ele deu ao jornalista Regis Rezin. O site do jornal peruano El Comércio noticiou a reação do presidente do Peru, Ollanta Humala, que condenou os insultos racistas. Nos Estados Unidos, a versão digital do Washington Post destacou a reação da presidente Dilma Rousseff ao ato de racismo. O presidente da FIFA, Joseph Blatter, disse concordar com a presidente e afirmou que a entidade é contra todo ato de discriminação. Toda vez que Tinga tocava na bola, torcedores do Real Garcilaso, na cidade de Huancayo, faziam barulho imitando os macacos. Na estreia da Libertadores, o Cruzeiro perdeu 2-1. A igualdade também. Tinga aceitou falar com exclusividade para o Esporte Espetacular, porque o som que ouviu da torcida peruana na última quinta-feira ainda perturba o seu sono. Tento até hoje
né? Passei a noite toda praticamente sem dormir, tentando entender o envolvimento todo que aconteceu sobre aquela situação, né? A preocupação maior era com meu filho, né? E em seguida do jogo eu liguei para casa e minha esposa falou que ele estava chorando e depois no outro dia do Peru mesmo, quando eu liguei, ela falou que ele não quis ir na escola e acabou. Por quê? Não, ele na verdade não entendeu nada. Em sua despedida do Borussia, o torcedor alemão ovacionou Tinga. País que todo mundo dizia que teria o racismo, como já teve em outros lugares, mas comigo não existiu, pelo contrário. Douglas, o que você acha dessas colocações feitas aqui pelo Tinga? Olha, eu acho que precisa aprofundar um pouco mais, né? O estádio de futebol, à medida em que mobiliza as massas da população, ela acaba expondo valores que estão presentes na sociedade. Então, se a gente vive numa sociedade, como é o caso do que nós avaliamos, uma sociedade estruturalmente racista, e não é só o Brasil, a América como um todo, tem todo um passado, tem toda uma história que reforça o ideário racista, que superexplora a população negra, a população de origem africana. Porque a gente tem muito nessa coisa também de achar que é só no Brasil na não formação do país. O que tem no Brasil é uma hipocrisia talvez sui generis, coisa que talvez não exista nessa proporção em outros lugares. Quer dizer, quando aconteceu esse caso da torcida se manifestar em relação ao Tinga, isso foi fora do Brasil, a presidenta se manifestou, né? E a frase dela é muito forte quando ela diz, olha, nós não podemos num país, no maior país negro fora da África, a frase dela foi, não é possível que no maior país negro fora da África a gente conviva com situações e manifestações racistas. Isso foi logo em seguida quando aconteceu no Brasil também racismo ou manifestações desse tipo pela torcida contra juiz, contra jogadores aqui no Brasil. Pouco antes a Dilma tinha dito no encontro em Brasília que um dos maiores problemas que a gente vive no país é o problema do genocídio da juventude negra, do racismo travestido e significado a partir da violência policial. Então, você tem demonstrações e exposições de chefes de governo que reconhecem o problema do racismo no Brasil, mas você não tem ações do Estado no sentido de combater efetivamente isso. Então o racismo é um problema para muito além da cultura e das relações sociais que ficam visíveis quando acontece esse tipo de coisa. Nós temos um problema de racismo nas instituições. O problema é quando a escola, por exemplo, ela ao invés de combater essa cultura e esse valor racista, ela reafirma isso, por exemplo, negando a implementação da Lei 10.639, que é a história da África, dos descendentes africanos no Brasil e tal. Mas por que você acha que esse ano especificamente marca essa questão, essa reação de torcidas em relação a jogadores? A gente sabe que é geral, a gente vai falar mais sobre isso também, mas por que marca no campo, no estádio, para jogadores? Isso não é uma coisa nova. Talvez tenha ganhado mais exposição agora por conta da Copa do Mundo, por conta de ter acontecido na América do Sul, manifestações mais corriqueiras até na Europa do que aqui. O fato é que isso expõe um sentimento e um valor que é próprio e é presente na sociedade e que, no caso brasileiro, a sociedade tende a negá-lo. Então esse talvez seja um grande nó do racismo no Brasil. Ao mesmo tempo em que se há um reconhecimento de que ele existe, de que há problemas relacionados a ele, você não tem a afirmação das pessoas enquanto indivíduos que promovem racismo e não tem uma ação do Estado e dos governos no sentido de combater efetivamente o racismo, com ações do Estado, com reparação histórica, com políticas que sejam reparatórias da desigualdade social, que se você estratificar, ela não é uma desigualdade social apenas, ela é uma desigualdade cravada nas diferenças raciais. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre o racismo fora dos estádios. É já já.